traz sempre é para alinhamento e crescimento, Pai. Obrigada, Pai, porque essa noite não será diferente. Obrigada, Pai, por uma ministração cheia de frutos, cheia de crescimento, Pai, e libertação, em nome de Jesus. Porque onde o Senhor está, Pai, aí a liberdade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aleluia. É muito bom, queridos, ter acesso a um Pai que é tão bondoso, é tão bondoso, é tão bondoso, que Ele zela para que nós não venhamos errar. Sabe? Nada. Ele olha assim e fala assim, eu tenho um pequeno quintal, mas pensa no negócio que dá a erva daninha. É pequenininho, mas o tempo todo eu tenho que estar zelando para que a grama possa crescer de forma saudável, porque senão a erva daninha vem e sufoca tudo. E aí eu tenho que ficar limpando, sabe? Então é tão bom nós vermos o cuidado do Senhor com a palavra nas nossas vidas, porque Ele vem limpando. Para quê? Para dar espaço para eu e você crescermos. Amém? Aleluia. E eu trouxe aqui meu material de trabalho para vocês. Não sei se vocês já usaram isso aqui. Quem é professor está rindo. Isso aqui é muito essencial. Aqui temos uma barrinha. Espera aí que eu vou ter que pegar uma unidade. E a unidade é um perigo, porque ela corre para todo lugar. Quem já usou isso aqui, criança, sabe. Pronto. Isso aqui, queridos, é uma coisa básica no ensino da matemática. Quando nós vamos ensinar uma criança, a gente quer levar ela lá para a multiplicação, a gente quer que ela chegue na fração, na divisão com 2 números na chave. Nós queremos isso. Mas ela não chega lá se ela não entender a relação de número-quantidade. E ela não chega lá também se ela não entender a relação de troca. Que quando forma 9, nós temos ainda a unidade. Você pode juntar 10 quadradinhos desse, é unidade. Mas se for 10, não é mais unidade. É dezena. Isso aqui é uma base de troca. E é elementar. Não importa se você quer aprender somente soma. Para você fazer a soma, as operações que a gente chama com recurso, que seja a subtração com empréstimo ou a adição que sobe o número, sabe? Você tem que entender isso aqui. Mas se você quiser fazer física quântica, química, você também tem que entender o valor do número. Por quê? Porque é elementar, é básico. É fundamental que você entenda o que é número para você saber como que você usa o número. Não faz sentido você chegar lá sem compreender isso aqui. Não, Thalita, eu estou aqui na faculdade, eu vim fazer física. Eu gosto muito de física. Esse negócio de velocidade me atrai, mas eu não entendo o número. Não rola. Então, o Senhor é tão bondoso, que Ele traz para a gente os princípios elementares da palavra. Nós vamos falar um pouquinho hoje de doutrinas básicas, de uma em específico. E eu queria que você, vou pedir ainda para não soltar o tema, segura um pouquinho, abrisse a sua Bíblia em Hebreus 6. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Eu estou lendo primeiro na NVI, a maior parte dos meus versos, a minha leitura vai estar na NVI. Só que esse eu vou ler em 2 versões, tá bom? Mas a primeira é NVI. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Até aqui o que ele está falando, querido. Você já não precisa entender mais número e quantidade. Deixe isso para lá, a gente precisa avançar. Amém? Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, está falando de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essas são as doutrinas básicas. Eu vou ler para você agora esses mesmos versículos na Ara, e aí eu vou explicando cada pedacinho para a gente chegar à o pleno conhecimento aqui, o pleno entendimento desse versículo, porque ele é base para tudo que nós vamos falar hoje. Por isso, pondo de parte os princípios elementares. O que quer dizer princípio elementar? Aquilo que está no começo, olha que revelação boa.
que está no começo, a origem, aquilo pelo qual algo começa a ser, da doutrina. Então, os princípios elementares da doutrina, que é o ensino, palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção, ideia. Quando a gente está falando de doutrina, queridos, a gente está falando do ensinamento da palavra, da concepção que está ali, dos princípios que estão na palavra. Amém? Da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E quando nós vamos ver aqui, vou pedir para soltar o tema agora, por favor. Aleluia! Quando a gente vê aqui arrependimento de obras mortas, como acontece com alguém que se arrepende, mudança de mente, de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. Isso é arrependimento. Agora, de obras mortas, é daquilo que é destituído de vida, sem vida, inanimado, espiritualmente morto, destruído de vida, que reconhece ou que é devotada a Deus, porque entregou-se a transgressões e pecados inativo, inoperante, algo que é morto, sem vida. Mas eu achei muito interessante aqui, que ele fala que é alguma coisa inativa, algo que não reconhece, uma vida que não é devotada a Deus. Essas são as obras mortas, são as obras da carne, querido. E aí você deve estar pensando, Thalita, glória a Deus, já aceitei Jesus. Arrependimento, já estou arrependido. Só, queridos, quantos nós sabemos aqui que a gente se arrepende, mas as obras da carne, ela fica assim, na nossa portinha? Não é eu me arrependi, ela nunca mais nem vem atrás de mim? Não é assim. Então, nós precisamos, às vezes, queridos, voltar para esses princípios básicos, compreender coisas miudinhas, mas que são tão básicas que você não chega na faculdade sem saber delas. Nós precisamos crescer na nossa vida cristã. Então, pequenos detalhes, eles não são irrelevantes. Para Deus, pequenos detalhes não são irrelevantes. Talvez para mim e para você seja um pequeno ajuste. Mas Deus sabe, queridos, o quanto pequenos ajustes, que se não forem feitos na hora certa, eles podem levar a gente para um caminho totalmente diferente daquilo que a gente esperava. Esses pequenos ajustes são essenciais. Se você troca o pneu do seu carro, o rapaz que trocou com pressa. Ele falou, faltou uns pequenos ajustes aí no parafuso da roda, mas pode ir embora. Você vai? Não. Eu não vou, pelo menos. Falou, moço, eu espero. Tá tudo bem, posso estar atrasado o que for, querido. Eu vou ficar lá esperando ele terminar os ajustes. Porque importa. Amém? Aleluia. E aí nós temos um livro do Rick Renner que ele fala sobre arrependimento e ele traz como se fosse um amplificado o que significa arrependimento. E eu queria ler para vocês. Reflete uma virada, uma mudança de direção, um novo rumo, um comportamento e uma visão de vida completamente alterados. No Novo Testamento, essa palavra grega é usada para denotar uma mudança completa, radical, total. Significa uma decisão de mudar completamente pensamentos, comportamentos e atitudes. Ou fazer uma reviravolta total na maneira de pensar, crer ou viver. Assim, a palavra arrependei-vos no Novo Testamento dá a imagem de uma pessoa mudando de cima a baixo. Uma transformação total, afetando inteiramente cada parte de uma pessoa. Aleluia! Sabe, queridos, quando a gente vem aqui, aceita Jesus, muitas vezes a gente nem sabe o que está por vir. Você nem sabe tanta mudança que você vai ter na sua vida. Mas sabe que às vezes a pessoa não sabe mesmo, mas ela começa. E ela vai mudando daqui a pouco. Quem te conheceu hoje, volta daqui 1 ano. A pessoa fala, uau, mas você está tão diferente. Tanta coisa mudou em você.
Sabe, queridos, isso é arrependimento genuíno. Você mudou da cabeça aos pés. Você é outra coisa, você é outra pessoa. Aleluia! Isso é bom, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Arrependimento é uma decisão. Você viu o que ele fala? Que é na mente que começa, você decide e você altera tudo. Você altera seu comportamento, você altera suas atitudes. O seu modo de pensar, ele influencia tudo aquilo que você vai fazer. Porque você se arrependeu e você não quer mais. Aleluia! Glória a Deus! Ele é uma decisão. E arrepender-se é mudar completamente seus pensamentos, seu comportamento e ações. Uma vez eu dei aula no discipulado e eu falei uma coisa referente à generosidade. Que generosidade não serve para ser só boa intenção. Poxa vida, fulano precisava tanto. Eu queria tanto ajudar. Nossa, me compadeci. E você não faz nada. Isso é boa intenção. Porque generosidade é você dividir o que você tem, ainda que o que você tivesse fosse pouco. Aí você está sendo generoso, você está sendo impelido a agir com aquilo. E o arrependimento, querido, é a mesma coisa. Poxa, estou erradão fazendo isso aqui. Não devia fazer mais, né? Mas... continuar, né? Ninguém viu mesmo, né? Tudo bem, vamos seguir. Não é arrependimento. Pode ser culpa, pode ser remorso, pode ser peso na consciência, pode dar o nome que for. Se não tiver uma mudança na sua atitude, na sua ação, arrependimento não é. E a gente precisa ter clareza dessas coisas, queridos. Porque senão, o diabo, ele é muito esperto. Ele vai falar para você, é verdade, né? Bichinho de você. Aí você fala, é mesmo, né? Bichinho de mim. Continua fazendo. E segue. Então, a gente precisa ter o conhecimento. Hoje, queridos, é uma pincelada num assunto que faz parte de uma matéria que é essencial no Rema, que é doutrinas básicas. Eu não vou conseguir passar para você tudo nem sobre arrependimento hoje, mas você precisa entender o principal. Arrependimento é mudança de atitude e é uma decisão. Amém? Isso é o principal. Se fizesse uma prova ali, na porta, era isso que você tinha que saber. É uma decisão. E precisa mudar a sua atitude. Amém? Aleluia. Arrependimento, queridos, por mais que a gente muitas vezes fale dele no momento de nascer de novo, se arrepender, deixar o velho homem, ele é um estilo de vida cristão. Nossa, Thalita, eu não acredito nisso. Uau, que revelação. Queridos, a gente erra no meio do caminho. E às vezes tinha coisa que você nem sabia que estava errando. Aí vem a revelação. Aí chega o conhecimento. E aí você fala, ixi, fazer errado. E aí o que você tem que fazer? Virar e fazer de outro jeito. Porque à medida que nós vamos caminhando na nossa vida cristã, o Espírito Santo vai te mostrando outras coisas. Outras coisas. Talvez no princípio, sabe quando você aluga uma casa, você está com pressa para mudar? Que você dá aquela faxinona, mas os detalhes, querido, não tem como, porque você precisa mudar. Aí quando você muda, você começa, eu vou ter que lavar aquela janela lá, aquele lustre ficou para trás. Vou não sei o quê. Aí você vai nos detalhes. Aceitar Jesus é a faxinona. Tem umas mudanças assim que acontecem muito mais rápido. Mas vai ter mudanças pequenas que você vai ter que ir fazendo. E você vai limpando, vai tirando a teia de aranha. E quando sabe que depois que você mudou, dali um mês que você limpou tudo, vai sujar de novo. E aí você vai ter que ir lá e vai ter que tirar a teia de aranha de novo. Elas são abusadas, às vezes na mesma semana. Então, nós precisamos entender o arrependimento, não ficar assustado e falar assim, meu Deus, a irmã pregou sobre arrependimento. Tem alguém muito em pecado na igreja? Talvez tenha, querido. Mas ainda que não tenha muito pecado, qualquer pecado importa.
E a gente tem que ter essa consciência, que é aquele pequeno ajuste na roda. E eu vou limpar aqui e eu vou seguir em frente. Amém? Aleluia. Então, nós precisamos, queridos, à medida que o Espírito Santo vai revelando coisas para você, ouve. Não passa batido, não. Faça os pequenos ajustes e nós precisamos não simplesmente ouvir, mas estar, de fato, disposto a fazer essa mudança. Amém? Saiba que você nunca vai sair perdendo. Nunca. Então, nós precisamos tomar a decisão inteligente de mudar. Por mais que seja uma coisa que o mundo inteiro fala assim para você. Nossa, mas você vai ter que parar de fazer isso. Ou você vai ter que começar a fazer isso. Como se isso fosse um dano para você. Obedecer a Deus é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Talvez eu não entenda o porquê agora. Talvez você não entenda o porquê agora. Talvez o mundo não saiba. Mas, querido, é a coisa mais inteligente que nós podemos fazer. Então, não tem motivo. Arrependimento, eu dei uma olhada básica. Assim, olhando os principais conceitos de arrependimento, aparece 24 vezes no Novo Testamento, de forma bem específica. Nós vamos ver arrependimento sendo pregado ali no início do ministério de Jesus, João Batista. Nós vemos Jesus pregando arrependimento. E depois, em Pentecostes, assim que Jesus sobe lá, Pedro ministra sobre o quê? Arrependimento. Sabe, queridos, não é um tema irrelevante, é importante para as nossas vidas. Nós precisamos ter esse conhecimento. A gente vai, às vezes você vai fazer um treino, você vai fazer alguma coisa. Estou cansada hoje, sabe? Então hoje eu vou para a academia, eu vou treinar só essa perna aqui. Só essa. Na outra semana, querido, eu estou cansada de novo. Nem lembro se eu treinei essa ou essa. Treino essa de novo. Porque ficou mais fácil, sabe? Ela está mais forte. Então, aí eu vou lá. O que vai acontecer com o tempo? Eu vou ficar um cibito de um lado e o microfone do outro. É isso. Então, a gente precisa treinar. Todas as doutrinas básicas têm que estar bem estabelecidas na nossa vida. Para a nossa vida cristã, ela crescer saudável. Amém? Não, Thalita, fé em Deus é comigo. É. E arrependimento? Ah, isso aí... Não, a gente precisa entender de todos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nada de academia, só uma perna. Monoperna, jamais. Tá bom? Monoperna, jamais. Então, nós vemos que esse é um tema importante, é um tema relevante. E o arrependimento, queridos, é que nem eu falei, ele impele, ele tem uma ação. Então, ele dá um fruto. Quando você vê essa disciplina no Rema, ela vai explicar cada fruto do arrependimento. Mas tem um que você precisa saber. Mudança. Ela vai ter alguma mudança. Ela vai ter uma diferença na sua postura. Sabe, isso é muito importante, queridos. Porque às vezes, talvez só aconteça comigo. Fui lá e tive uma atitude ruim. Respondi alguém de uma forma mais grosseira. Aí eu vi que alguém viu. Aí eu falo, ai, desculpa. E por dentro eu tô, ai, que saco, eu tenho que aguentar essa pessoa, não sei o quê. Ai, Deus. Aí na hora eu falo, ai, perdão, Deus, nossa, nem fui grossa, nem percebi, ai, nem queria ir dentro. Eu tô, Querido, tem cara de arrependimento. Quem viu de fora eu sendo fofinha, falou, ai, tadinha, né? Ela arrependeu mesmo. Tem cara, tem jeito, tem postura, tem fala de arrependimento. Mas se não tiver a diferença na ação, se eu continuar sendo grossa, mudou nada. Mudou nada. Queridos, por mais, independente do que uma pessoa fale, eu sinto lhe dizer, se você não mudou a sua atitude, se você está com um pecado ou qualquer coisa de estimação aí, não é arrependimento. Sabe o seu choro? Serviu não. O arrependimento, inclusive um dos frutos de arrependimento, é uma tristeza segundo Deus. Eu vou ler um verso aqui para vocês, que ele ajuda bastante a gente a esclarecer um pouquinho o que é arrependimento e que remorso não é arrependimento. 2 Coríntios 7, 9, 10.
Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Simplesmente, se você estiver só com remorso, só tiver com aquela dorzinha ali e continuar sem mudança de atitude, está produzindo morte, queridos. É importante a gente perceber. A gente precisa, no Brasil não é muito ensinado, sabe? A gente identificar nossas emoções. Você não dá nome certo para as coisas. Então, você está animado, aí você fala, eu estou ansioso. Não, ansiedade é uma coisa, animação é outra. Você está com expectativa, eu também estou ansioso. A gente chama de ansiedade qualquer coisa. Não é verdade? Então, a gente tem que dar nome certo para as coisas. E eu preciso entender. Quando eu estou impelida a só sentir remorso, e quando eu falei, eita, mudei. Sabe, a gente precisa identificar para a gente se consertar. Amém? Glória a Deus por isso. O arrependimento, que de algum modo ele te liberta. O remorso, ele só vai te trazer peso, tristeza e só mesmo. Porque você não vai mudar. Então, não tem lucro. Entende? Então, é bem importante a gente ter essa diferenciação. O remorso só vai fazer você carregar mais um peso. Que é o peso de identifiquei que estou errado e vou continuar errado. Só. A decisão de se arrepender, ela está na mente e não nas emoções. Principalmente quando aquilo que você está fazendo é confortável para você. A sua emoção não vai querer. Mas a sua mente, ela vai entender que aquilo desagrada ao Senhor. E que você prefere obedecer a palavra. E é isso que você vai fazer. Amém? Aleluia. Atos 3, 19 e 20, você não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. Sabe, queridos, aqui fala assim, ó, arrependam-se, pois, volte-se para Deus. Faz essa conversão. Retorna, volta. E aí ele fala, voltar ao amor e à obediência a Deus. Voltar à retidão. Quando você faz isso, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso. Sabe, refrigério não é bom? Por mais, queridos, que aquilo que você esteja largando seja uma coisa confortável, o refrigério do Senhor é muito melhor. É muito melhor. E você não acordar sabendo que você está errado e que você vai continuar errando, tem um alívio para você. Aleluia. E uma das coisas que Deus falou comigo, que eu achei muito engraçado, eu indo trabalhar, meditando na palavra, ele falou assim, hoje não, passa amanhã. Quem que já falou isso para o filho? Hoje não, filho. Amanhã a gente volta, a gente vê. E muitas vezes você até esquece do que você falou. Muita gente, queridos, quando vai se converter, tem esse pensamento. Hoje não. Amanhã eu venho na igreja, você vai ver. No próximo culto, você vai ver. Só que às vezes a gente faz isso com o pecado. Com aquilo que Deus falou, que às vezes nem é pecado, querido, é peso. Mas você tem que deixar. E aí você fala, nem é tão grande assim. Hoje não vou parar, não. Amanhã eu paro. Nem com dieta isso funciona. Experimenta para você ver. Não dá certo. Hoje não. Hoje, vai ser meu último acesso aqui a uma pornografia. Hoje não. Hoje vai ser meu último adultério. Só hoje. Amanhã eu acabo com ela. Amanhã eu acabo com ele. Não, é que eu comecei essa mentira. Amanhã eu falo a verdade. Hoje eu não quero arrumar problema para mim, não. Hoje eu vou manter, né? Amanhã eu conto tudo o que aconteceu. Hoje não. Passa amanhã.
Por que que a gente precisa largar uma coisa que faz mal para a gente e hoje não, eu largo amanhã? Não tem futuro, queridas. A gente tem que entender a importância do hoje e do agora. Amém? É importante, a gente não pode tornar as coisas como se fosse muito supérflua. A gente não tem nem aquela velha desculpa da carne é fraca. Porque a gente precisa fortalecer o nosso espírito. Nós precisamos. Aleluia. Se está demais, querido, está pesado demais você vencer a sua carne, para observar quantas vezes você está alimentando o seu espírito. Aleluia. Em Gálatas 5, 16, 17 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sabe, queridos, carne e Espírito, eles conflitam. Então, aquilo que você alimentar, de fato, vai crescer e vai ter força. Não adianta. Você está lá, você sabe que, estou dando um exemplo, pornografia é errado. Aí o varão fala assim, não acesso mais. Aí você entra na rede social do varão, só tem mulher seminua fazendo dancinha. Querido, você está alimentando o quê? Sabe, flertando com a tentação? É corre, meu amigo. É corre. Você põe lá assim, ó, não tenho interesse no conteúdo. Aí ele começa a parar de te mostrar esse tipo de coisa. Ainda está aparecendo, você não morre em ficar um mês sem Instagram. Mas o importante é você preservar aquilo que é eterno. Amém? Então, a gente precisa entender que isso é sim. Thalita, mas não é conteúdo proibido, tá? Mas para você é porque é a sua fraqueza. Entendeu? É diferente. Se é fraqueza para você, é você que não tem que ver, querido. Amém? Então, nós precisamos ver quem nós estamos alimentando. E vai ficar muito mais fácil. Nós podemos parar para pensar, então, qual seria o dever, ou qual deve ser o padrão de vida do cristão. E eu separei uma parte de um capítulo, que eu achei que traz muita exemplo do que o mundo faz e de como nós devemos viver. Mas queridos, a Bíblia inteira vai trazer bons exemplos para você, do que você não deve fazer e do que você deve fazer. Amém? Mas eu também sei que muitas vezes a pessoa só tem essa oportunidade. Pode ser que tem alguém aqui que só vai ouvir hoje a palavra e a pessoa não pode sair daqui manca. Amém? A gente vai treinar a outra perna dela agora. Bora. Efésios 4, do 17 ao 32. Efésios 4, do 17 ao 32. Senhor. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos, que em algumas versões vai estar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. O que quer dizer, queridos, aqui? Alheios, alienados, distantes, excluídos da companhia e da intimidade com Deus. Eles estão alheios. O mundo está assim, vivendo na vaidade do seu próprio pensamento. Nós, não, tá bom? A gente não faz isso. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aqui a gente está vendo, queridos, que simplesmente eles ficam anestesiados, entorpecidos. Eles já não estão mais sensíveis para aquilo que é certo e errado. Então, se entrega completamente àquilo que é errado, porque para eles, por mais que ele saiba, não tem a consciência do peso daquilo que é errado. Amém? É possível você saber que é errado e não achar que é tão errado assim. Na verdade, essa tem sido a maior armadilha de Satanás no último tempo. Nos últimos tempos.
As pessoas sabem que é errado, mas como já relativizaram o peso da palavra, não é tão errado assim. Fiz ontem, deu nada. Amém? Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que nós aprendemos. E tem uma versão que eu achei muito legal, que depois disso ela diz, se é que, de fato, vocês ouviram falar dele. Aleluia. Então, se é que, de fato, a gente está escutando, a gente viu que não é isso que a Bíblia ensina. Amém? Aleluia. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que não se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Aleluia. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha quando durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Sabe, queridos, aqui fala da importância da gente viver em santidade. Aqui traz pequenas coisas, talvez você não achasse. Aqui traz gritaria como uma coisa ruim. Sabe a palavra torpe? Talvez você tenha achado um exagero. Eu falar que se eu fui grossa, alguém percebeu. Ai, mas ser grosso agora tem problema? Tem. Porque aquilo que sai da minha boca e da sua tem que edificar. Amém? Então, são pequenos ajustes, queridos. Que bom que talvez você não esteja mais na fase dos grandes ajustes. Que eu não esteja mais na fase dos grandes ajustes. Mas ainda há ajuste. Amém? E nós vamos acertar isso. Aleluia. Outra coisa que muitas pessoas pensam é, já que eu comecei assim, agora vai adiantar o quê eu mudar? Já foi, já errei. Queridos, é capaz do diabo falar para você que adulterar com a mesma pessoa, como você já adulterou mesmo e é a mesma, você não trocou, não tem problema, o diabo faz isso mesmo. Ele vai dar desculpa para a gente insistir no erro. Não é verdade? Cabe a gente a ter essa sagacidade de olhar e falar assim, opa, não. Com certeza, queridos, dá tempo de você voltar para trás. Com certeza, o retorno está a poucos metros, é só você virar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, uma coisa que eu vi, que nem eu dei o outro exemplo da dieta. Você pode pensar assim, já comecei comendo doce, eu vou terminar. Queridos, quanto mais eu comer hoje, mais eu tenho que emagrecer amanhã. Quanto mais longe você for hoje, pensa nisso, quando você for começar ali, dá aquele passinho, aquele flerte com o pecado, você fala, rapaz, quanto mais eu for, mais eu vou ter que voltar. Eu vou expor minha mãe aqui. Uma vez a gente estava viajando e ela falou, ainda bem que para voltar é mais rápido. Mas era o mesmo caminho. Você vai ter que voltar tudo depois. Amém? Não é mais rápido. Por mais que o diabo te sussurre assim, ó, dá no mesmo. Amém? O pecado, queridos, ele vai ter isso que nem acontece com as pessoas que sabem que é errado, mas relativizam o erro e acham que não é tão errado assim. Ele vai te entorpecendo. Imagina uma pessoa entrando no mar com um tantão de bebida alcoólica.
Ela bebe um pouquinho, ela está no rasinho, ela ainda fala, essa onda não me derrubou. Ela bebe mais um pouquinho, ela já nem acha que ela está tão fundo. Se ela continuar bebendo e indo para o fundo, queridos, uma hora ela não volta. O pecado, ele entorpece desse jeito. Vai indo, você perde a noção da profundidade, da hora que a maré vai aumentar. Quando você vê, você não consegue retornar mais. Então, enquanto a gente está no raso, sai dessa praia. Amém? Aleluia. Vai ser bem mais fácil. Nós não temos liberdade para relativizar a importância da palavra. Eu não tenho liberdade para falar, eu vivo a palavra do meu jeito. Amém? Eu preciso viver a palavra do jeito que ela é. Amém? Esse é outro jeito da gente ter coisa para se arrepender. Ah, mas tem uma brecha aqui. Você está procurando brecha? Você é advogado agora? A gente fica... Sério, gente? Até quanto eu posso pecar um pouquinho mais aqui? Eu acho que aqui eu passo. Aí você... E passa. Queridos... Vai com folga. Ixi, eu acho que isso aqui é bom nem chegar perto. Amém. Aleluia. Não vamos relativizar a palavra. E uma coisa que é importante você saber. Você ainda está na linha? Ou Deus está assim, alô? Ei, Thalita? Thalita? Isso não. Thalita? E eu tô. Esteja atento. Esteja atento. Esteja ouvindo. Amém. Esteja atento. Não tampe os seus ouvidos para aquilo que Deus está te mostrando. Nós não vamos escolher viver a nossa vontade. Nós vamos viver a vontade de Deus para nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável, queridos. Amém? Por mais que você seja inteligente e faça boas escolhas, as escolhas de Deus são melhores. Não tem como amar a Deus e não obedecê-lo. Roupa de crente, jeito de crente, rotina de crente. Você não ama a Deus porque você não está obedecendo. Nós precisamos obedecer. Amém? Só para não ficar assim e você achar que foi da minha cabeça. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. Mas sabe que é extremamente importante você entender que Deus não vai te descartar por um erro. Você tem valor. Você tem valor. Thalita, você não sabe como eu errei. Nenhum de nós aqui, queridos, merecíamos a redenção e o amor de Deus. O sacrifício de Jesus. Mas Ele nos amou mesmo assim. Ninguém pega o bebê que fez número 2, olha para a fralda e joga o bebê com a fralda tudo fora. Isso aqui eu não vou limpar não. Subiu até as costas. Você joga o bebê fora? Não, ele é precioso para você. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Amém? Você não vai ser jogado fora. O que você precisa? Entender o que precisa mudar, obedecer e já era. Amém? Aleluia. Você pode se colocar de pé, querido? Aleluia. Saiba que toda palavra, querido, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não importa contra o que você estava lutando aí para largar. Quando vem a palavra, tem uma graça para você fazer isso. Sabe, como eu disse, o seu retorno está a poucos metros. Só vira, só vem. Amém? Nada te prendendo, nenhum peso, nenhum pecado. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por essa palavra, Senhor. Espírito Santo, nós não vamos nos esquecer dela. Nós vamos perceber as artimanhas do diabo. Nós vamos perceber, Senhor, quando nós estivermos indo por um caminho que não é tão bom assim. Quando ajustes precisarem ser feitos. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor falou com muitas pessoas hoje. Ajustes
necessários e eles serão bem feitos. Em nome de Jesus, Pai, ninguém que está aqui, Pai, vai sair com os ouvidos tampados, mas nós sairemos daqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor me alinhou e eu vou crescer ainda mais. Eu sou a árvore, Pai, que o Senhor está podando. Aleluia. Sabe, queridos, a poda, ela vem para o crescimento. A poda, ela vem para o crescimento. Tem um momento que quando a uvinha está nascendo, você tem que tirar tudo que é folha. Aí você fala, eu matei a planta, vai morrer tudo. Nada, ela cresce e madura. Amém. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pela sua palavra. Aleluia. Aleluia. Este é meu Deus, Deus de milagres. E este é meu Deus, e este é meu Deus, o Pai das luzes. E este é o meu Deus. Sabe, talvez você tenha entrado aqui e você falou, Thalita, eu não entendi esse negócio de aceitar Jesus direito não. Que é esse arrependimento que você falou da faxina grande. Sabe, queridos, a Bíblia fala que nós precisamos crer que Jesus é o nosso Salvador. Nós precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Que até então, queridos, nós éramos todos aqui criaturas de Deus, mas para ser filho, você precisa ter essa atitude. E você não pode sair daqui sem fazer isso hoje. Você não pode sair daqui sem ter a melhor experiência da sua vida. Que é o maior milagre que pode acontecer com uma pessoa, queridos. É a gente vir da morte para a vida. É o maior milagre. Se você está aqui hoje e quer aceitar e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão e venha aqui, nós vamos fazer uma oração. E você vai sair daqui de morto, vivo. Amém? Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração? Levante sua mão bem alto se tiver, porque eu sou bem baixinha. Então mesmo com a altura aqui do púlpito, às vezes eu não vejo. Aleluia. Teria alguém, queridos, que por algum motivo sabe a importância de ser filho de Deus, mas se afastou. E sabe, por um tempo você ficou nesse mar entorpecido, mas você entendeu hoje a importância de voltar, de pegar o retorno e fazer essa reviravolta na sua vida. Se tiver alguém aqui, levante sua mão também. Nós vamos orar. E você não vai sair daqui desse mesmo jeito. Se tiver alguém, queridos, enquanto eu faço os outros apelos, você pode vir aqui à frente. Se tiver também alguém, querido, que ainda não ora em outras línguas, não foi batizado com o Espírito Santo. Lembra que eu falei, vamos parar do hoje não passa amanhã? Tem coisa para você que é para hoje. Isso é para todo filho de Deus. Não deixa para amanhã, vem aqui à frente, nós vamos orar. Nós vamos fazer a imposição de mãos. Se tiver alguém, pode vir aqui à frente. E por último, querido, não menos importante, cura. Cura está disponível. E também não é para amanhã, é cura para hoje. Não tem por que você continuar sofrendo. Se tem alguém aqui que deseja a oração para cura, queridos, vem aqui à frente. E você vai sair transformado. Tem aqui um pedido de oração pela Leila e Ierley, se eu não me engano. Serem fortalecidos para permanecerem firmes no Senhor.
Sabe, queridos, nós vamos orar para que pessoas se acheguem, para que a palavra chegue perto deles de algum modo, para que eles sejam animados, incentivados no Senhor. Pai, obrigada, Pai, por essas duas pessoas, Senhor, sendo animadas, pessoas se aproximando, Pai. A palavra tocando o coração deles, Senhor, por música, por aquilo que eles vão ver, por aquilo que eles vão ouvir, Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a palavra da fé, alcançando a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque eles não vão se distanciar, eles vão se aproximar. Nós chamamos pela fé, vocês venham, sejam perto, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode se sentar, querido. Rapidamente, eu queria fazer 2 indicações de livros muito boas. Arrependimento, do Rick Renner. Nós temos aqui no nosso Verbo Shop, que fica no corredor lateral. É desse livro aquela citação que eu falei do Rick Renner. E temos também Perigo, as consequências de não seguir a santificação, do Tiago Freitas. São 2 livros pequenininhos. Não vai nem pesar na sua bolsa para você levar para casa. E você pode adquirir aqui no nosso Verbo Shop. Amém?